Você já se perguntou se Deus está realmente ouvindo as suas orações? Porque quando mais precisamos dele, parece que o céu está em silêncio. E se eu te dissesse que o silêncio de Deus pode ser a resposta que você precisa para mudar sua vida? O que você nunca imaginou é que, em vez de ignorância, Ele pode estar trabalhando em você de uma maneira que você não compreende ainda. A grande verdade é que, muitas vezes, nós estamos em silêncio, esperando Deus falar de uma forma que estamos acostumados, mas Ele não vai se moldar aos nossos caprichos. Ele quer nos ensinar a confiar na sua soberania, mesmo quando o som do mundo e a confusão da nossa mente tentam nos distrair. Ele não precisa se provar, mas talvez você precise aprender a ouvir a sua voz de uma maneira mais profunda, mais íntima. A dor que você sente, aquele vazio que aparece no momento da oração, o sentimento de estar completamente perdido. Tudo isso pode ser mais do que uma simples ausência de respostas. Pode ser a maneira de Deus nos chamar para mais perto dele, para um nível mais alto de confiança. O silêncio não é um abandono, é um convite. Um convite para aprender a caminhar com ele, sem precisar de todas as respostas, sem querer que ele siga o seu ritmo. Mas aqui está a grande revelação. Se você não aprender a ouvir o que Deus quer te dizer no silêncio, você vai continuar perdido, confundindo sinais do céu com suas próprias ansiedades e desejos. Lembro de um momento na minha vida em que o silêncio parecia sufocar a minha alma. Clamava, orava, mas parecia que as respostas nunca vinham. A cada dia, a angústia aumentava. Eu me perguntava: será que Deus realmente se importa comigo? Mas no fundo, algo dentro de mim, mesmo sem saber como explicar, me dizia que havia algo mais profundo acontecendo. Talvez o silêncio de Deus fosse a maneira mais poderosa de Ele trabalhar em mim. Ele não estava distante, estava me convidando a confiar sem ver, a crer sem entender. O silêncio não era um não, mas um aguarde, um confie, um meça a sua fé. Em 1 Reis 19, 11 e 12, vemos a história de Elias, um profeta poderoso, mas que se encontra fugindo, exausto e em meio ao desespero. Ele se esconde em uma caverna, esperando uma manifestação divina. Mas Deus não se revela em tempestade, terremoto ou fogo. Ele se revela em um sussurro suave e delicado. Esse versículo não é apenas uma história antiga, mas uma lição para a sua vida. Deus fala no silêncio. Ele não precisa gritar. Quando ele se cala, ele está esperando que você aprenda a ouvir mais profundamente, a reconhecer sua presença, mesmo quando nada parece acontecer ao seu redor. Aqui vem a virada dramática. Você já se pegou, ignorando o que Deus estava fazendo, porque estava esperando uma resposta mais grandiosa. Quantas vezes a falta de resposta nos faz pensar que Deus não está se importando, quando na verdade Ele está testando o seu coração, moldando sua fé, preparando você para algo maior. O silêncio de Deus não significa indiferença, significa transformação. Ele não se cala porque não tem o que dizer. Ele se cala para que você aprenda a confiar sem ver, a caminhar no escuro com Ele, até que a luz apareça. Eu sei, isso pode parecer difícil de entender. E quem está no meio da dor, no silêncio, provavelmente vai achar essa explicação mais como um consolo do que uma verdade. Mas é justamente no silêncio que a fé verdadeira é forjada. Não é fácil esperar. Sem respostas, não é confortável não saber o que está por vir. Mas é nesses momentos que aprendemos a ouvir de maneira mais clara, a perceber que mesmo na ausência de palavras, Deus está falando. Ele está nos ensinando a depender dele, não apenas das circunstâncias ou das respostas rápidas. Quando Deus se cala, não é o fim da sua jornada. É o começo de um novo nível de intimidade. Ele está forjando algo em você que vai durar muito mais do que uma simples resposta imediata.
Ele quer que você aprenda a confiar em sua soberania, a descansar no fato de que Ele está no controle, mesmo quando nada parece acontecer. Então, da próxima vez que você sentir o silêncio de Deus, em vez de questionar, pergunte-se: Senhor, o que o Senhor está me ensinando nesse momento? Ao fazer isso, você não estará apenas enfrentando o silêncio, mas será moldado por ele. O discernimento vem quando você começa a ver o silêncio como uma oportunidade para confiar, crescer e se alinhar com a vontade divina. Não é sobre esperar pelo que você acha que deveria acontecer, mas sobre aprender a ouvir o que Deus está dizendo nas entrelinhas. E quando o silêncio finalmente for quebrado, você vai perceber que o que parecia uma pausa foi, na verdade, uma preparação. Deus fala em todos os momentos, não apenas quando você está esperando. Ele fala no silêncio, Ele fala na espera. Ele fala em cada passo que você dá, quando você está disposto a ouvir. Você já se sentiu como se estivesse dentro de uma igreja, cercado por pessoas que louvam, oram e professam sua fé, mas ainda assim, uma sensação de vazio domina o seu coração? Como se tudo fosse uma formalidade. No fundo, você não conseguisse mais sentir a presença de Deus. É como se os rituais se repetissem, mas a essência se perdesse. E mais chocante ainda, você nem percebe quando começa a viver assim. Essa é a cegueira espiritual, e ela é uma das maiores armadilhas que o diabo prepara para aqueles que estão no caminho da fé. Eu sei o que você pode estar pensando agora. Eu oro todos os dias, leio a Bíblia, vou à igreja, faço tudo, certo? Porque estou me sentindo tão distante de Deus. O problema não está em suas ações externas, mas na sua condição interna. Cegueira espiritual não é sobre falta de conhecimento ou ações superficiais. É sobre um coração endurecido, um espírito que se acostumou com a ausência de Deus e pior, não reconhece mais quando Ele está tentando falar. É viver uma rotina cristã, mas sem vida espiritual verdadeira. E quando chegamos nesse ponto, Deus não grita mais. Ele sussurra, mas não conseguimos ouvir. A história de Eli e Samuel, registrada em 1 Samuel 3, é um retrato perfeito dessa cegueira espiritual. Imagine um sacerdote experiente, com toda uma vida dedicada ao serviço de Deus, que mesmo estando dentro do templo e fazendo os rituais certos, não consegue discernir que Deus está falando com o jovem Samuel. Samuel, por sua vez, era apenas um menino, mas ele estava atento. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ele foi sensível à voz do Senhor. Aconteceu 3 vezes até que Eli, o homem com anos de experiência, finalmente percebeu que era Deus quem estava chamando o menino. Isso é um choque de realidade. A cegueira espiritual não é uma questão de anos de serviço ou de quantidade de versículos citados. O discernimento espiritual é uma questão de coração. A voz de Deus não é garantida por títulos ou posições. É dada a corações humildes e atentos. Samuel, sem experiência ou prestígio, foi mais rápido em perceber a presença de Deus, enquanto Eli, com todo o seu conhecimento, não discerniu de imediato o que estava acontecendo. Esse é o ponto que precisamos entender. A cegueira espiritual não vem apenas de falta de conhecimento, mas de um coração que se acostumou a ignorar a voz de Deus. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você tem confiado em sua própria lógica, nos conselhos das pessoas ao seu redor, ou até nas suas emoções, ao invés de buscar a direção divina? Você tem se permitido ser guiado por aquilo que parece confortável ou conveniente? Quando a voz de Deus se torna uma formalidade em nossas orações, quando começamos a pedir que Ele apenas abençoe as nossas decisões, sem ao menos consultar o seu propósito, a cegueira espiritual começa. E ela é perigosa. Por quê? Porque ela nos afasta do propósito de Deus, nos coloca em caminhos que não foram traçados por Ele.
Eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, mas é a dura verdade. Viver como se estivéssemos ouvindo a Deus, sem realmente ouvir, é o que nos coloca na cegueira espiritual. E a consequência disso é que quando um cristão perde essa sensibilidade, ele começa a andar à deriva, tomando decisões baseadas em palpites espirituais ou em suas próprias emoções. Já parou para pensar quantas vezes você pode ter confundido seus sentimentos com a voz de Deus? Isso pode te levar a decisões erradas, relações erradas e até ao afastamento de Deus. Mas aqui está a virada. A boa notícia é que a cegueira espiritual não é irreversível. A chave está em voltar ao lugar de humildade. Quando você começa a perceber que perdeu a conexão, a cegueira já foi identificada. E com isso, vem a cura. Tudo começa com o reconhecimento da sua condição e o clamor. Senhor, eu não estou vendo, abra os meus olhos. Não há vergonha em admitir que você não sabe, em reconhecer que se afastou da voz de Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado, e é exatamente aí, nesse lugar de vulnerabilidade e sinceridade, que Ele começa a restaurar a visão espiritual. Imagine um cego que pela primeira vez começa a ver. Cada detalhe da vida se torna uma nova descoberta, e ele se maravilha com aquilo que antes não conseguia perceber. Isso é o que acontece quando nossos olhos espirituais são abertos. A relação com Deus se torna viva novamente. Cada passo é guiado pela sua presença e pela primeira vez em muito tempo, você começa a perceber o que antes estava oculto. O discernimento espiritual não é um evento único, mas um processo contínuo de renovação, de reconexão, de voltar ao ponto em que você realmente começa a ouvir e ver o que Deus está dizendo. Se você está se sentindo distante, sem direção, esse é o momento de fazer uma pausa. Pergunte a si mesmo: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Essa simples pergunta é a chave que abre os seus olhos espirituais. Não é sobre entender todas as coisas de uma vez, mas sobre aprender a ouvir a sua voz, mesmo no silêncio. Comece hoje a restaurar sua sensibilidade espiritual. Volte ao altar da oração sincera, busque a direção divina e, o mais importante, esteja disposto a seguir quando Ele te mostrar o caminho, mesmo que ele não seja o que você esperava. A cegueira espiritual não é uma sentença definitiva, mas sim uma condição que pode ser curada com sinceridade e busca constante pela presença de Deus. A única coisa que você precisa fazer agora é começar a pedir com humildade: Senhor, abre os meus olhos. Você já se pegou sentindo que há algo mais, algo que você está perdendo, mas simplesmente não consegue alcançar? Como se houvesse uma barreira invisível entre você e a clareza espiritual. Talvez você tenha sentido a presença de Deus em momentos passados, mas agora tudo parece nebuloso e distante. O que acontece quando a vida espiritual, que antes parecia vibrante, começa a parecer uma rotina vazia? Eu tenho uma boa notícia para você. O discernimento espiritual não foi perdido para sempre. Ele pode ser recuperado e está ao seu alcance, pronto para ser ativado novamente. Deixe-me ser claro, o despertar do discernimento não é uma experiência instantânea, não é um milagre que ocorre do dia para a noite, mas o primeiro passo é admitir o que está acontecendo, admitir que você está sem direção, que o silêncio de Deus te incomoda e clamar para que Ele abra os seus olhos. Eu sei que muitos cristãos sentem essa sensação de distância de Deus, especialmente quando tudo ao seu redor parece pedir uma resposta rápida, mas Deus, na sua infinita sabedoria, às vezes escolhe nos ensinar a esperar. O discernimento espiritual começa a nascer quando decidimos, humildemente, reconhecer a nossa cegueira e clamar por mais de Deus.
Quando você começa a ouvir o som da sua alma pedindo por mais discernimento, você está dando o primeiro passo para a transformação. Não se engane, este não é um processo simples. A cegueira espiritual não se dissipa facilmente. A restauração do discernimento envolve mais do que apenas orações rápidas ou pedidos apressados. Exige que você volte ao básico da sua caminhada com Deus, que você se reconecte com Ele, com um coração puro, com uma disposição verdadeira para ouvir sua voz. Isso significa reavivar sua paixão por sua palavra, relembrar o tempo em que a sua presença era palpável e recomeçar, sem pressa, a construir uma intimidade com Ele. A Bíblia é clara sobre como o discernimento começa. Em 1 Samuel 3:10, quando Samuel finalmente reconheceu que era Deus falando com ele, ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase simples é um grande exemplo do que precisamos fazer quando desejamos recuperar o discernimento. Escutar com humildade, estar disposto a ouvir mesmo quando não entendemos o que Deus está dizendo e, acima de tudo, permitir que Ele nos conduza sem resistir. Aqui está o choque de realidade. Muitas vezes, o que nos impede de recuperar o discernimento não é a falta de Deus, mas o excesso de nossas próprias ideias e emoções. Quando passamos a confiar mais no que sentimos ou no que achamos, e não no que Deus está dizendo, caímos em um ciclo de engano. Pode parecer que você está fazendo o que é certo, tomando decisões com base no que te parece mais conveniente ou confortável, mas sem o discernimento espiritual. Até mesmo as boas intenções podem te levar ao lugar errado. É por isso que o discernimento espiritual não é uma habilidade de saber o que é certo a partir da lógica humana, mas uma percepção espiritual dada pelo Espírito Santo. É exatamente aqui que a transformação começa. Não se trata apenas de uma mudança de mentalidade, mas de uma mudança de postura. O discernimento espiritual nasce de um coração disposto a seguir a voz de Deus, mesmo que ela te conduza para fora da sua zona de conforto. Como em Atos 16, quando Paulo, mesmo com boas intenções de pregar na Ásia, foi impedido pelo Espírito Santo. Isso nos ensina que o discernimento não é só para evitar o mal, mas para nos manter no centro da vontade de Deus. Às vezes, a melhor escolha não é a mais óbvia, mas aquela que Deus nos direciona. Agora, eu preciso que você pare e reflita sobre a sua caminhada. O que tem guiado suas decisões? Suas emoções, o que você acha que é o melhor? Ou você tem se disposto a ouvir Deus mesmo quando a resposta não é a que você esperava? O despertar do discernimento espiritual começa com essa disposição. A cada oração sincera, a cada momento em que você escolhe esperar e ouvir, você está reconstruindo a sensibilidade ao Espírito Santo. Esse processo não acontece de uma vez, mas sim ao longo da jornada, enquanto você se abre para a direção de Deus, permitindo que Ele revele sua vontade, peça por peça. E o mais incrível, quando você começa a ouvir com um coração genuíno, o discernimento se torna uma habilidade crescente, uma percepção que vai além das palavras. Você começa a reconhecer os sinais de Deus, não só em grandes manifestações, mas nas pequenas nuances da vida cotidiana. O discernimento espiritual não é um dom para alguns escolhidos, é um presente para todos aqueles que se rendem a Deus e desejam viver segundo sua vontade. Por isso, se você sente que está sem direção, que o silêncio de Deus está te incomodando, não se desespere. O primeiro passo para recuperar o discernimento espiritual é a humildade de reconhecer que você não sabe, mas está disposto a aprender. Diga a Deus agora: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." E quando você abrir seu coração e começar a caminhar nesse processo de reconexão com Deus, a sua vida espiritual será transformada. O discernimento voltará não como um momento isolado,
mas como uma prática constante, uma luz que ilumina até os caminhos mais escuros. Você já se encontrou em uma situação onde parecia ter todas as respostas? Onde você estava tão certo do que estava fazendo, mas no fundo, algo dentro de você dizia que algo estava errado? Você seguiu em frente mesmo assim, achando que estava no caminho certo, só para descobrir mais tarde que havia se desviado completamente do que Deus planejou para a sua vida? Eu já estive lá, e é uma das sensações mais frustrantes que um cristão pode sentir, estar no meio de decisões aparentemente boas, mas perceber tardiamente que elas não estavam alinhadas com a vontade de Deus. A tentação de confiar na nossa própria lógica é forte, especialmente quando as circunstâncias parecem dizer que estamos fazendo a coisa certa. As portas estão abertas, as oportunidades são abundantes e tudo ao nosso redor parece apoiar nossa escolha. Mas, sem discernimento espiritual, até as melhores decisões podem se transformar em armadilhas. Quantos de nós já fizemos escolhas com base apenas nas aparências, no que parecia ser o melhor para nós no momento, sem buscar a direção de Deus? O problema é que, sem o discernimento de Deus, nossa visão se torna embaçada. O que parece certo pode estar te afastando completamente do propósito de Deus. Lembro-me de um momento na minha vida, quando eu estava prestes a aceitar uma oportunidade de trabalho que parecia ser a realização de um sonho. As condições eram perfeitas, tudo estava se alinhando, mas algo dentro de mim, algo profundo, me dizia para segurar, para esperar. Eu ignorei esse algo. Segui em frente e meses depois percebi que aquele trabalho não apenas não era o que eu imaginava, mas estava me afastando de minha verdadeira missão. Foi um golpe duro, mas olhando para trás, posso ver claramente que Deus me deu o discernimento de parar antes de cometer um erro irreparável. A verdade é que, sem discernimento, a nossa lógica humana pode nos enganar. A Bíblia fala sobre isso em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. Aqui está a chave para evitar armadilhas espirituais. Quando confiamos apenas no nosso próprio entendimento, as decisões podem parecer boas e lógicas, mas o discernimento espiritual nos alerta quando estamos prestes a sair do caminho de Deus. O discernimento não é sobre ter tudo sob controle, mas sobre confiar que Deus tem o controle, mesmo quando a lógica humana diz o contrário. E é nesse ponto que a virada dramática acontece. O discernimento não nos livra apenas das decisões erradas. Ele nos direciona para as melhores escolhas. Não é só sobre evitar o erro, mas sobre estar no lugar certo, no tempo certo, alinhado com o coração de Deus. Quando Deus nos fala através do discernimento, Ele não só nos alerta sobre o que devemos evitar, mas também sobre o que devemos abraçar. O verdadeiro discernimento traz uma paz que não se explica, uma certeza de que, mesmo sem ver o final do caminho, estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Isso significa que quando você não tem o discernimento de Deus, você corre o risco de se desviar de seu propósito. Uma escolha que parecia ser uma bênção pode se transformar em uma cadeia de consequências que não foram planejadas por Deus. Você pode acabar em situações onde o sucesso aparente esconde uma série de frustrações, incertezas e até afastamento de Deus. Mas quando você tem o discernimento de Deus, você pode confiar que até as decisões mais difíceis, se estiverem alinhadas com a sua vontade, serão conduzidas com propósito e clareza. Eu sei que muitas vezes você se sente pressionado a tomar decisões rápidas. O mundo ao seu redor está sempre empurrando para ações imediatas, soluções rápidas, respostas instantâneas. Mas o discernimento espiritual
não funciona assim. Ele cresce na calma, no silêncio, na oração e na busca constante pela vontade de Deus. Quando você busca Deus antes de tomar decisões, Ele te guia para o que realmente importa. Ele te dá a visão que vai além da superfície, mostrando não apenas o que é bom agora, mas o que é eternamente bom. Agora, eu quero que você pare e pense. Qual decisão você está tomando hoje que pode estar sendo guiada apenas pelo seu entendimento humano? E mais importante, como você pode começar a buscar o discernimento de Deus para que suas decisões estejam alinhadas com o propósito dele? Aqui está a grande revelação. Não é tarde demais para mudar o curso. O discernimento de Deus não está apenas disponível para aqueles que já estão no caminho certo, mas também para aqueles que, como você, estão prontos para reconhecer que precisavam de mais ajuda. Quando você buscar o discernimento de Deus, Ele vai começar a te guiar, corrigir e alinhar seus passos com o que Ele preparou para a sua vida. Cada decisão que você toma, seja pequena ou grande, tem um impacto em sua jornada. O discernimento espiritual vai te proteger das armadilhas que o inimigo prepara, mas acima de tudo, vai te colocar exatamente onde Deus quer que você esteja. Você não vai mais viver à deriva, confuso, tomando decisões baseadas em sentimentos ou pressões externas. Você vai começar a viver uma vida de propósito, onde cada escolha está sendo guiada pela mão de Deus. E no final, isso trará paz, direção e, o mais importante, cumprimento do seu plano para a sua vida. A verdade é que o discernimento espiritual não é um luxo, mas uma necessidade para a vida cristã. Ele é o escudo que nos protege e a lâmpada que ilumina o caminho. Portanto, não espere mais para buscar o que Deus tem para você. Busque seu discernimento com urgência e você verá como ele pode transformar sua vida, protegendo-o de decisões erradas e guiando-o para o melhor que ele preparou para você. Quantas vezes você já se pegou em uma encruzilhada, onde sabia que precisava tomar uma decisão, mas não sabia qual caminho seguir? O medo de errar, de tomar a decisão errada, te consome e te paralisa. Você sabe que, por mais que busque uma resposta, a única coisa que realmente vai te dar paz é a certeza de que está alinhado com o propósito de Deus. Mas como encontrar esse caminho de paz, especialmente quando as opções à sua frente parecem boas? E se eu te dissesse que a verdadeira paz vem quando você começa a caminhar em obediência ao discernimento de Deus, não pela pressão do momento, mas pela confiança na sua direção? A promessa que Deus tem para você é uma vida plena, vivida de acordo com o seu propósito eterno. E essa paz não vem de você controlar as circunstâncias, mas de se submeter a Ele, saber que mesmo nas decisões mais difíceis, Ele está te guiando. O discernimento espiritual não é algo que te dá todas as respostas instantaneamente, mas ele te dá confiança para andar com passos firmes, sabendo que cada movimento está sendo orientado pela sabedoria divina. O grande segredo é que muitas vezes a verdadeira paz não vem quando tudo está sob controle, mas quando a obediência a Deus se torna maior do que o desejo de controle. Lembre-se da história de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26:39, onde ele, diante da dor e do sofrimento iminente, fez uma oração cheia de rendição. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava prestes a enfrentar a maior batalha da sua vida e o seu coração estava angustiado. Mas apesar da dor, ele escolheu a obediência, escolheu se submeter ao plano de Deus, mesmo sabendo que isso o levaria ao sacrifício. Esse é o poder da obediência ao discernimento. Não é sobre entender tudo de antemão, mas confiar que mesmo no sofrimento, Deus está no controle
e nos conduz para o melhor propósito. O discernimento espiritual te chama para a ação, mas uma ação que vem de um coração submisso. Ele te direciona, mas você precisa estar disposto a obedecer. E essa obediência não é apenas sobre fazer o que parece certo, mas sobre fazer o que Deus te pede, mesmo que isso te tire da sua zona de conforto, mesmo que isso contrarie as suas próprias expectativas. A obediência ao discernimento de Deus é muitas vezes o ponto de ruptura entre viver pela lógica humana e viver pela direção divina. Aqui está a virada emocional. Obedecer ao discernimento nem sempre vai te trazer conforto imediato, mas vai te levar para o lugar certo, para o caminho do propósito. Eu sei que isso soa assustador, porque muitas vezes queremos o que é fácil, o que nos faz sentir bem, o que parece o melhor. Mas o que você não percebe é que a verdadeira liberdade vem quando você escolhe seguir a voz de Deus, mesmo quando essa voz te chama para um lugar incômodo, para uma estação de espera ou até para um caminho doloroso. Mas é justamente aí, no meio da obediência, que você vai encontrar a paz que busca. Cada vez que você faz uma escolha obediente, você dá um passo em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Cada vez que você escolhe confiar no discernimento de Deus, mesmo quando não entende o que está acontecendo, você está se aproximando mais do que Ele tem para você. Deus não te chama para um caminho sem desafios, mas para um caminho que, mesmo com desafios, está cheio de propósito e de paz. E eu sei que muitos de vocês já se sentem frustrados. A vida parece estar te empurrando em várias direções e você só quer saber qual é a coisa certa a fazer. O que você não percebe é que, ao buscar Deus com sinceridade, ao pedir discernimento, Ele te revela mais do que um simples caminho. Ele te revela a sua vontade, te revela o porquê de cada passo. Quando você começa a caminhar em obediência, mesmo sem ver a linha do fim, começa a perceber que no processo Deus está te moldando, te preparando para algo maior. O caminho pode ser árduo, mas ele te fortalece para continuar. O discernimento espiritual não é uma coisa que você deve buscar apenas em momentos de crise. Ele deve ser a base de todas as suas decisões. Quando você começa a caminhar pelo propósito de Deus com um coração obediente, você percebe que não está mais vivendo com base no medo, nas emoções ou nas pressões externas. Você está vivendo pela direção do Espírito, e esse é o único caminho que te leva à verdadeira paz. Não importa o que aconteça ao seu redor, você sabe que está alinhado com o coração de Deus. Agora pare e pense. Quais áreas da sua vida você ainda não entregou completamente ao discernimento de Deus? Onde você ainda está tentando fazer as coisas do seu jeito, confiando na sua própria lógica ou no que parece mais fácil? O convite de Deus para você hoje é: volte à obediência. Diga a Ele que está disposto a ouvir, disposto a caminhar no caminho que Ele traçou, mesmo sem entender completamente, mesmo quando o caminho parecer difícil. A obediência ao discernimento é o caminho para uma vida alinhada com o propósito de Deus. Quando você escolhe obedecer, mesmo nas pequenas coisas, Ele vai te guiar, vai te proteger, vai te mostrar o caminho. E no final, você verá que cada passo dado em fé foi um passo mais perto de viver o propósito eterno que Ele preparou para você. Você já parou para pensar que o maior inimigo do discernimento espiritual não está lá fora, mas dentro de nós mesmos? O engano entra quando a nossa visão espiritual está turvada e deixamos de reconhecer a verdade de Deus. E o mais assustador é que muitas vezes o engano vem disfarçado de algo bom, algo atraente, algo que parece espiritual. Mas sem o discernimento, nos deixamos seduzir por esse véu de mentiras. Quantos de nós, dentro da igreja, já fomos levados por palavras doces, conselhos aparentemente sábios,
mas que no fundo não estavam alinhados com a vontade de Deus. Eu sei que, por muito tempo, vivemos em um mundo que valoriza a aparência. Todos querem parecer espirituais, querem mostrar que estão no caminho certo, mas muitas vezes o que é mostrado externamente não corresponde ao que está no coração. E o que você não percebe é que, sem discernimento, a igreja tem se tornado um lugar de ilusão, onde a verdade é distorcida para se encaixar nos desejos e conveniências humanas. O engano não vem de algo visivelmente errado, mas de algo que parece bom, que soa bem, mas que está desprovido da verdade de Deus. Em Atos 5, vemos um exemplo claro disso. Ananias e Safira, duas pessoas que pareciam estar fazendo algo bom, vendendo uma propriedade e oferecendo o valor aos apóstolos. Mas o que aconteceu? Eles mentiram ao Espírito Santo. A aparência era perfeita, mas o coração estava distante da verdade de Deus. O erro deles não foi o valor da oferta, mas a intenção maligna por trás dela. A vaidade, o desejo de aprovação humana e o orgulho de parecer mais espirituais do que realmente eram. Se o discernimento de Pedro não estivesse afiado, o engano teria se infiltrado na igreja e corrompido toda a comunidade. Esse exemplo nos ensina algo profundo. Nem tudo o que parece ser espiritual é realmente de Deus. O discernimento espiritual é o filtro que nos protege dessas armadilhas sutis. E quando o discernimento está ausente, o engano começa a crescer, lentamente, até tomar conta. O pior é que, sem discernimento, muitas vezes nem percebemos que estamos sendo enganados. O engano, como uma doença silenciosa, se espalha por nossos corações e quando nos damos conta, já estamos andando por um caminho totalmente diferente do que Deus havia planejado. O choque de realidade aqui é que, muitas vezes, pensamos que estamos fazendo a coisa certa, porque nossos amigos, nossa igreja, nossa comunidade nos validam. Mas o discernimento de Deus não valida o que é popular ou o que parece ser certo aos olhos humanos. Ele testa os corações. O discernimento espiritual nos dá a capacidade de olhar além das palavras, além das aparências, e enxergar a verdadeira essência das coisas. É preciso coragem para discernir quando algo é de Deus e quando não é, especialmente quando aquilo parece ser bom ou aceitável aos olhos de todos. Agora faça uma pausa e se pergunte: quantas vezes você tem aceitado conselhos, direções ou até decisões que pareciam boas, mas no fundo, algo dentro de você se sentia desconfortável? Sabia que algo não estava certo? O engano muitas vezes entra de forma suave, quase imperceptível, como uma ideia que se disfarça de sabedoria, mas que no fundo não tem a raiz da verdade de Deus. Por isso, o discernimento espiritual precisa ser afiado todos os dias. Ele não pode ser negligenciado. Lembre-se de que, sem discernimento, você pode se perder em caminhos que parecem corretos, mas que estão fora do plano de Deus para a sua vida. O discernimento é o antídoto contra o engano. Ele vai além da lógica humana, além da aparência, e nos leva a ver as intenções de Deus por trás de cada circunstância, por trás de cada palavra, por trás de cada situação. O que precisamos entender é que o engano não vai sempre se apresentar de maneira clara. Ele muitas vezes se disfarça de algo bom, de algo cristão, mas que não está alinhado com a vontade de Deus. O discernimento é o farol que ilumina as sombras do engano, nos mostrando o que é verdade e o que é falsidade. Sem discernimento, o engano se infiltra e pode tomar conta da igreja, da nossa vida, das nossas decisões. Isso não é uma realidade distante, é algo que está acontecendo hoje, em cada canto da nossa caminhada espiritual. Eu sei que a tentação de seguir a
maioria, de buscar a aprovação das pessoas, é forte. Mas você precisa entender que a aprovação de Deus vale mais do que qualquer aplauso humano. Quando você começa a viver em sintonia com o discernimento espiritual, você começa a perceber as intenções erradas, as palavras vazias, os conselhos que, embora pareçam bons, não são de Deus. E, quando isso acontece, você é capaz de tomar decisões que são alinhadas com o propósito de Deus, não com as expectativas do mundo. O discernimento espiritual, então, não é apenas uma proteção contra o mal óbvio, mas contra os enganos mais sutis que se disfarçam de bens espirituais. Ele é essencial para a saúde da nossa vida cristã e para a pureza da igreja. Não é o que parece bom que deve nos guiar, mas o que é realmente de Deus. Se queremos viver alinhados com o propósito de Deus, precisamos buscar discernimento, precisamos aprender a ouvir sua voz e a distinguir entre o que é dele e o que não é. Não se engane mais. Busque o discernimento e permita que ele ilumine cada decisão que você tomar. Você já se perguntou como seria viver uma vida onde a cada decisão você está certo de que está alinhado com a vontade de Deus? E se eu te dissesse que a paz que você tanto busca não vem de resolver todos os problemas, mas de estar perfeitamente em sintonia com o Espírito Santo? A chave para essa paz está no discernimento espiritual. Ele não é um luxo para poucos escolhidos, mas uma necessidade vital para todos que desejam caminhar com Deus em um nível mais profundo. O discernimento espiritual é o segredo que transforma uma vida comum em uma jornada extraordinária de propósito e direção divina. Quantas vezes você se sentiu perdido, sem saber se estava no caminho certo ou com medo de fazer a escolha errada? O medo de errar nas decisões é um dos maiores bloqueios que muitos cristãos enfrentam. Mas o que você não sabe é que a verdadeira paz vem quando você anda no discernimento do Espírito, porque Ele é a nossa bússola, a nossa luz. Quando você começa a viver pela direção de Deus, o medo começa a desaparecer, pois você sabe que Ele está no controle, que Ele é quem te guia. E esse discernimento não é algo distante ou místico. Ele é uma realidade diária, disponível para qualquer pessoa que deseja andar mais perto de Deus. O maior erro que cometemos é pensar que podemos fazer tudo sozinhos. A tentação de confiar na nossa própria lógica, nas nossas habilidades, é forte. Mas aqui está o ponto crucial. O discernimento espiritual não vem de nossa própria capacidade de entender as coisas, mas de nossa dependência total de Deus. Ele nos guia não apenas nas grandes decisões da vida, mas em cada detalhe, em cada passo. E quando decidimos andar sob essa direção, algo incrível acontece. Nossas escolhas começam a alinhar-se com o plano perfeito de Deus, e com isso vem uma paz que excede todo o entendimento. Lembro de um momento decisivo na minha vida, quando tive que tomar uma escolha importante. Tudo parecia certo aos meus olhos, mas por dentro havia uma sensação desconfortável que eu não conseguia ignorar. Eu não sabia se era apenas medo ou se Deus estava me alertando para algo. Eu decidi, então, pedir a direção de Deus, com humildade e sinceridade. E enquanto orava, a paz que Deus me deu foi clara. Ele me mostrou o caminho. O discernimento não só me deu a resposta, mas me deu a confiança de que estava fazendo a escolha certa, porque sabia que Ele estava no controle. Essa experiência não foi apenas uma resposta, mas um profundo despertar para a importância de viver pela direção do Espírito e não pela minha própria força ou razão. Em João 16:13, Jesus diz: "Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Essa promessa é o fundamento do discernimento espiritual. O Espírito Santo é aquele que nos guia, que nos revela a verdade, que nos mostra não apenas o que fazer, mas o porquê de cada ação.
E o mais surpreendente é que quanto mais você caminha com o Espírito, mais ele vai te ensinar a discernir as situações ao seu redor. Ele começa a te mostrar os sinais de Deus em cada circunstância, não apenas nas grandes revelações, mas também nas pequenas coisas. Você começa a perceber a presença de Deus nos detalhes da vida cotidiana, onde antes você só via caos ou coincidência. Agora, vamos fazer uma reflexão mais profunda. Como você tem tomado suas decisões? Você tem buscado a direção do Espírito ou tem seguido apenas o que parece mais lógico, mais conveniente, mais confortável? O discernimento espiritual não funciona com base na conveniência, mas na confiança e na obediência ao Espírito. À medida que você começa a submeter cada área da sua vida à direção de Deus, você vai perceber que as respostas se tornam mais claras, as escolhas mais fáceis e a paz começa a dominar o seu coração. E aqui está a grande virada. O discernimento não é um dom reservado apenas para algumas pessoas especiais. Ele é dado a todos que buscam a presença de Deus e desejam viver de acordo com a sua vontade. A sensibilidade ao Espírito é algo que cresce com o tempo e a prática. Não é um momento único, mas uma jornada contínua. Quanto mais você se entrega a Deus, mais Ele abre seus olhos espirituais. Mais você começa a ver além da superfície, além do visível. Você começa a discernir não apenas os caminhos certos, mas também os atalhos que Deus nunca autorizou. E isso te protege de armadilhas que o inimigo prepara. Quando você começa a viver com discernimento, sua vida começa a ser transformada. As decisões não são mais tomadas pelo medo, pela ansiedade ou pelas pressões externas. Elas vêm de um coração alinhado com o coração de Deus. Você começa a ver o mundo de uma maneira nova e, com isso, sua vida ganha um novo propósito. E o melhor de tudo é que você começa a viver com uma paz que não pode ser explicada. Você não está mais perdido, não está mais tateando no escuro, mas está sendo guiado pela luz divina, com confiança e clareza. Eu sei que viver assim não é fácil, especialmente quando o mundo ao seu redor te puxa para longe dessa paz. Mas lembre-se, o discernimento espiritual é como uma bússola que te mantém no caminho certo, e mesmo nos momentos de dúvida, ele nunca vai te abandonar. Se você está disposto a buscar a direção de Deus em cada área da sua vida, se você decide colocar sua confiança nele, o discernimento espiritual vai te levar a lugares que você nunca imaginou, a decisões que te alinham com o propósito eterno de Deus. Então, minha pergunta para você hoje é: você está pronto para viver debaixo do discernimento do Espírito? Está disposto a confiar que Ele vai te guiar, mesmo quando não entender tudo? Porque quando você começar a caminhar nesse discernimento, cada passo que você der será mais firme, mais seguro, mais alinhado com o plano perfeito de Deus para a sua vida. E ao final, você verá que no fim de cada jornada, não importa quão incerto o caminho tenha sido, você sempre esteve nas mãos daquele que te guia com amor, verdade e sabedoria. Parabéns por ter chegado até aqui e por investir seu tempo em buscar sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Eu sei que, ao longo deste vídeo, Deus tocou seu coração e te guiou para um nível mais profundo de entendimento e discernimento espiritual. A sua jornada de fé está sendo transformada e eu fico muito feliz por estar com você nesse processo. Agora, eu gostaria de ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre o que aprendeu hoje. Se você não souber o que escrever, apenas coloque "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o final e está realmente se comprometendo com essa transformação. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca a oportunidade de continuar sendo alimentado
com mensagens edificantes que vão fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. E para continuar crescendo espiritualmente, deixaremos mais 2 vídeos recomendados aqui ao final, com reflexões cristãs poderosas que podem te ajudar a viver com mais discernimento, propósito e paz. Que Deus continue iluminando seu caminho e te guiando em cada passo da sua jornada. Até o próximo vídeo.